Lana Holder, apóstola, será? Confere esse vídeo. Então, para receber o reconhecimento público da unção apostólica, eu chamo ao altar Lana Holder e Rosana Rocha. Pois é, meus irmãos, Lana Holder foi levantada como apóstola nas igrejas inclusivas. Será que existe apóstolos para os dias de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas quero trazer um posicionamento discordando da teologia inclusiva, da afirmação da própria Lana Holder. Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte: será que um cego pode conduzir outro cego? Ambos cairão numa cova. Se eu vejo a pessoa indo na direção de uma cova e eu não alerto essa pessoa, eu não estou amando a vida dessa pessoa. A palavra de Deus diz que Deus repreende a quem que Ele ama. Então, a intenção do meu vídeo, literalmente, não é condenar essas pessoas, mas levar a verdade e o verdadeiro amor do Evangelho a essas pessoas. Inclusive, muitos amigos meus são dessa igreja aí inclusiva, né? Que eu já fui uma vez, há muitos anos atrás, quando um amigo meu me convidou, e literalmente eu nem sabia que existia a igreja homossexual, né? Foi até um choque para mim na época. Foi logo quando eu estava me convertendo e literalmente, gente, eu fui ali e não senti a presença de Deus. Eu não senti unção na igreja. Muito diferente quando eu vou nas outras igrejas, que eu sinto a presença de Deus. Você se sente constrangido, é uma mistura de felicidade e de você sentir temor a Deus. Não sei explicar muito bem, mas é maravilhoso aqueles que sentem a presença de Deus e é inexplicável tentar explicar como seria sentir essa presença, mas só sabe quem já nasceu de novo, literalmente. E na igreja, inclusive, eu não senti essa presença, não senti esse amor, eu senti apenas um vazio, né? E foi logo na minha experiência que eu vivi muitos anos na homossexualidade. Só que em 2010 recebi uma palavra que eu tinha um chamado a ser vivido por Deus. Enquanto eu não vivesse chamado, nada daria certo na minha vida. Em 2011 eu cheguei a ter um sonho, uma visão, que eu estava em cima de um muro e que eu via um homem de veste branca olhando para mim, de cabelos e barba, que era Jesus. E ele fazia um olhar como se dissesse: segue-me. E acordei tendo uma visão com Jesus em 2011. Só que em 2018 eu tive o batismo com o Espírito Santo. Que foi quando eu estava em casa, cansado de muita coisa da minha vida. E falei para Deus que entregava a minha vida para Ele, o Senhor Jesus. E foi nesse momento que eu senti meu corpo formigar fortemente dos pés à cabeça e esquentar, né? Fortemente também. E foi uma oração muito intensa, como eu nunca tinha tido na minha vida essa experiência. E depois dessa experiência, eu não era exatamente mais o mesmo. Eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Uma paz reinava dentro de mim, que excede todo entendimento. Pela primeira vez eu me senti completo de um vazio que eu sentia. E comecei a sentir os frutos do Espírito Santo, como paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, enfim. E nesse processo, viver como homossexual para mim não era um problema, até porque eu não conhecia a palavra de Deus, né? E achava que Deus me amava do jeito que eu era. E quando eu estava ali com um rapaz que eu tinha relacionamento na época, tudo, no ambiente gay e tal, eu escutei uma voz falando comigo: o que você está fazendo aí? E comecei a sentir uma inquietação muito grande. Enquanto eu não saí dali, do rapaz que eu estava ali, eu não consegui ficar em paz. E no outro dado momento, eu estava num ambiente homossexual, e lá eu comecei a sentir uma inquietação muito grande e uma voz falando assim: saia daí agora. E literalmente eu não conseguia mais viver como homossexual. E eu escutei em casa Deus falando claramente dentro de mim: se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. E a gente sabe que seguir a Jesus não é viver conforme eu quero, mas e se renúncias e viver uma vida de santidade conforme a vontade de Deus. E foi nesse processo que eu também senti uma graça transbordante na minha vida, que eu não consegui resistir, assim. Não existia algo melhor no mundo. Nem ser homossexual, viver como homossexual, não era
mais importante do que sentir essa presença do Senhor na minha vida. E literalmente, aqui um posicionamento meu, sem conhecer do Evangelho, mas a minha experiência com o Senhor Jesus, o Deus que eu sirvo, me tirou da homossexualidade. E eu escutei a voz de Deus me questionando o que eu fazia ali, vivendo como homossexual. Porque como filho dele, ele não me permitia mais eu viver como homossexual. Resumidamente. E foi nesse processo que eu tomei a decisão de batizar nas águas, aqui na minha igreja aqui em Campinas, e, consequentemente, foi no mesmo dia do orgulho LGBT aqui de Campinas, em junho de 2019. E era eu descendo para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E a palavra de Deus vai dizer que devemos andar na contramão do mundo. Então, literalmente, a minha história com Jesus, ele me tirou da homossexualidade, me levou à igreja protestante. E hoje, curso teologia, prego e ministro sobre sexualidade e dou testemunho da onde que Jesus me tirou e da onde que ele está me levando, né? Então, nada contra a igreja inclusiva, ou até mesmo Lana ou qualquer outro. Mas a minha verdade, diferente da dela, é bíblica. Porque no César Cavalcante, ela afirmou que o Deus dela, que não o mesmo que o meu, disse que estava chamando ela para uma grande reforma. Como se fosse aceitar os homossexuais. Só que aí, para mim, é uma contradição, porque para mim que estava no mundo, no pecado, e que nem conhecia da palavra de Deus, eu fui batizado com o Espírito Santo e Deus me tirou e me convenceu a deixar a homossexualidade e buscar viver uma vida de santidade. E hoje Deus modificou tanto a minha vida que hoje eu quero casar e ter filhos, e com uma mulher, claramente. Então, assim, não faz sentido o Deus dela, se fosse o meu, me tirar da homossexualidade e, ao mesmo tempo, ele me levar a pregar a verdade que é contrária às falas dessa mulher, né, que é a Lana. Então, esse é o meu posicionamento, assim, pessoal, literalmente, que o Deus que eu sirvo, que é Jesus Cristo, o dono da palavra, ele me tirou da homossexualidade. Então, recebi muitas mensagens deles, das igrejas inclusivas, dizendo que eu tinha que voltar a ser quem eu era, que Deus é amor, que eu não precisava mudar. Eu recebi muitas mensagens, pelo menos uns 3 ou 4 rapazes entraram em contato comigo, alguns até apóstolos dessa igreja, alguns até teólogos dessa igreja, e vira e mexe recebo nas redes sociais também, pessoas que são dessa igreja, inclusive, tentando me evangelizar a fazer eu me desconverter. Porque assim, eu tenho um posicionamento claro. Se eu tivesse que aceitar a teologia inclusiva, eu teria que abrir mão do Deus que eu sirvo, que é Jesus, que entrou na minha vida, que me tirou da homossexualidade. Eu teria que abrir mão do que a palavra de Deus diz, a verdade sobre isso, sim, que ela reprova a homossexualidade. E teria que fazer uma coisa que nem eu mais quero fazer ou viver, que é voltar a viver como homossexual. Então teria que fazer 3 coisas que eu não quero, e a principal delas é abrir mão do meu Senhor, a quem eu sirvo, e que me tirou dessa vida. E claramente, hoje, estudando teologia e estudando um pouco mais a fundo sobre a questão das passagens que reprovam a homossexualidade, eu queria trazer aqui um ponto que Lana Holder tentou manipular ali no César Cavalcante. Porque quando ela pregou Levíticos 18, 22, que o homem que se deitar contra o homem é abominação, ela quis introduzir no texto deuses de fertilidade, sexo cultual a deuses pagãos. E eu queria ir um pouco mais profundo, porque, gente, a gente precisa estudar a palavra de Deus. Porque, por exemplo, Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus, seguindo seu propósito. Muita gente só usa esse texto para dizer assim, olha, uma coisa ruim Deus pode transformar em bom. Glória a Deus, ele pode. Mas o texto, evidentemente, não quer dizer exatamente só isso. O texto fala que se eu buscar a ser semelhante a Jesus, e ser semelhante a Jesus é o quê? Amar o próximo, perdoar quem eu preciso perdoar, pedir perdão a quem eu preciso pedir, ajudar o meu próximo,
buscar uma mudança de comportamento, ter uma vida correta. Se eu faço isso e busco ser semelhante a Jesus, o texto vai dizer, tudo irá cooperar para o meu bem. É basicamente isso. Então, existe o texto, o contexto e uma explicação do texto. Porque você usa o pretexto para contrariar o texto, se torna pretexto para querer justificar coisa que a palavra de Deus não diz, que é o que ela fez. Porque o homem que se deitar com outro homem, a abominação é. Se você vê esse texto, ali o capítulo, que a gente tem que ler o que o capítulo todo diz, né? E alguns versículos antes desse texto de Levítico, diz o quê? Sobre o pecado de incesto, adultério. Na época, as mulheres estavam com menstruação, não poderia fazer, né, ato sexual, então seria um pecado. E fala sobre o sacrifício de crianças a um deus chamado Moloque. E logo depois vem a do homossexual. Então, o texto está falando claramente sobre um sacrifício de crianças a um deus chamado Moloque. E tem algo um pouco mais a fundo desse texto, que aí você vê. Para uma heresia ser feita, não precisa ser uma mentira, basta ser uma meia-verdade. Você pode pregar 98,9% de verdade e ela se tornar uma heresia. Então a palavra de Deus fala sim, sim ou não, não. Além disso, é procedência maligna. O texto vai dizer aqui o seguinte: a prática de dedicar filhos a um Deus em forma de sacrifício é encontrada em diversos relatos bíblicos e pode ser explicado como um meio de promover a fertilidade. Então, o que podemos entender aqui? O sacrifício de crianças ao deus Moloque também poderia ser buscado como um meio de busca de fertilidade. Só que a Ilana Holder viu essa parte de fertilidade aqui no texto, viu uma oportunidade de querer colocar sexo cultual a deuses pagãos de fertilidade. E aí, o que ela quer dizer? Que ser homossexual ou ter um relacionamento homoafetivo, sincero, verdadeiro, não é um pecado. O que era pecado era o sexo cultural, a idolatria a deuses pagãos, a imoralidade sexual. Porque na ideia da teologia inclusiva, eles querem dizer que a igreja conservadora, elas querem tirar os homossexuais do reino de Deus, né? Excluir do reino de Deus. Só que não tem base, nem no Antigo Testamento, esse texto reprova a homossexualidade, tanto no Novo Testamento, como Romanos, capítulo 1, do versículo 24 a 27, que fala que mudar o uso natural contrário à natureza, tanto os homens como as mulheres. Mudar a verdade de Deus para a mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador. E o que fala sobre isso? Servir ao Criador é você seguir a palavra de Deus. E tanto em Romanos, que reprova, 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9, que ali tem alguns pecados da cidade de Corinto, como idólatras, efeminados, que no grego, acernocoitai e malakoi, ativos e passivos, reprovando o ato sexual. Então, alguém até ser um pouco afeminado não é um pecado. O que a Bíblia trata como pecado no grego é o ativo e o passivo, é o ato sexual, porque o ato sexual tem que ser vivido no casamento. Tanto no Antigo Testamento, Gênesis 1, 28, que fala que Deus abençoou a sexualidade que tem que ser vivida no casamento monogâmico, homem e mulher, e que ainda é proveniente de um mandamento, multiplicação, que é seguido de uma responsabilidade, instituição de Deus, família. E Jesus afirma isso em Mateus 19, que o homem deixará pai e mãe e ambos se tornaram um. Então, basicamente, Jesus afirma a sexualidade tem que ser vivida no casamento. E aquilo que Deus juntou, ninguém o separe. É o que o texto diz. Então, em nenhum momento no Novo Testamento você vai ver um versículo que aprove a homossexualidade, a união de pessoas do mesmo sexo. Então, a palavra de Deus não tem espaço para isso. Então, não faz sentido você abrir uma igreja, afirmar algo que a palavra de Deus não diz
e dizer que Deus abençoa um padrão de unidade de pessoas quando a Bíblia trata como pecado. Então a Lana Holder mente, a Lana Holder prega uma heresia, a Lana Holder está indo para um caminho de condenação e está levando um monte de gente junto com ela. Porque a Bíblia reprova a união homoafetiva. E tanta a questão do apóstolo. Gente, os 5 ministérios existem ali no Novo Testamento. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. O que podemos entender de uma forma bem clara e objetiva? Eu até acredito que existe apóstolos, mas o que é o apóstolo? Está muito ligado à parte de missionário. Tanto como o profeta está muito ligado ao dom de mestre. Esses 2 ministérios estão muito ligados a esses outros. Por quê? Porque o apóstolo era para aqueles que tiveram comunhão com Jesus de forma direta, naqueles tempos. E para o Novo Testamento, poderemos entender que o apóstolo é aquele que é o enviado, aquele que abre uma igreja, por exemplo. Tanto como o profeta. Profeta no Antigo Testamento, se a gente for ver, é aqueles que levavam uma mensagem a um povo, né? Uma mensagem de exortação ou conserto. João Batista foi considerado o maior dos profetas, mas não profetizou nem revelou. Mas ele pregou uma mensagem de arrependimento ao povo de Israel. Então compreendemos que é um exercício, tanto o apóstolo como o profeta. Mas para o Novo Testamento, o apóstolo ele está mais ligado ao missionário ou propriamente abrir uma igreja. O profeta, por exemplo, ele está muito mais ligado ao dom de mestre, aquele que expõe a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Porque a evidência do profeta, por exemplo, não é profetizar ou revelar. Isso é um dom. Então, até uma irmã do coque da igreja tem um dom de revelação. Isso não torna ela profeta. Então, o profeta é um exercício da mesma forma que um apóstolo, vamos dizer assim. Mas eu acho que quando a gente se intitula apóstolo, a gente está trazendo muita responsabilidade, porque envolve um pouco de vaidade, né? Porque são poucos aqueles que se colocam como apóstolo. Então, cria um ambiente de discordância, às vezes competição, enfim, aí seria outro vídeo para explanar. Então, particularmente, eu não acho que precisa fazer diferença eu me intitular apóstolo ou profeta. Não, eu acho que quando já exercemos o pastorado, ou como nos tornamos um pregador, não vai mudar praticamente nada. A nossa missão, basicamente, é pregar o evangelho. Por isso que, num dado momento, os apóstolos ali com Cristo perguntavam, quem será o maior de nós? E Jesus meio que falava ali, mas não é sobre isso. Título, às vezes, é importante, claro, seguir o nosso chamado, o nosso propósito, mas o nosso propósito não é se intitular algo para mostrar que somos maiores ou que Deus nos abençoa mais. Isso não é isso. A nossa missão é pregar a palavra de Deus, transmitir Cristo às pessoas e pregar a verdade do evangelho. E isso é o mais importante. E é isso que pode tornar alguém maior diante de Deus, perante os outros. Aqueles que se preocupam com o evangelho. Não de uma forma egocêntrica, né? Sobre quem eu sou, o que eu vou fazer em si. Mas é isso, meus irmãos. A teologia inclusiva é uma heresia, é um engano. Precisamos pegar a verdade para essas pessoas. Eu falo como de cunho pessoal. Jesus me tirou desse meio. E se hoje estou com Cristo é porque Ele falou comigo. E hoje estudo realmente a palavra. E a palavra não dá espaço algum para a homossexualidade. Na verdade, reprova em todos os sentidos. Então, não sei se esse vídeo vai ser esclarecedor, se esse vídeo vai alcançar, alcançar outras vidas. Então, conto com vocês em compartilhar esse vídeo, a me ajudar no crescimento do canal. Deixo muito aberto para vocês que quiserem ajudar, abençoar o meu canal, o meu ministério, que hoje estou vivendo, né, o meu chamado, o meu propósito. Estou viajando. Nesses últimos meses, eu passei praticamente 2 meses viajando, pregando o evangelho em igrejas, em ruas, no decorrer do Brasil. A gente foi em Belém, a gente foi em Minas, a gente foi em Brasília,
a gente foi em Governador Valadares, a gente foi em muitos lugares e sempre deixo muito claro, minha vida é transparente. Eu não cobro para pregar a palavra de Deus, eu vou de muito agrado nos lugares que me chamam e geralmente o que eu peço às vezes é a passagem, pelo menos para chegar lá, né? Ou de um lugar para ficar, mas não me importo com lugares chiques ou coisa assim do tipo. Até na casa dos irmãos, quando eles querem nos receber lá, eu já fico muito bom agrado. Eu sou bem simples, gente. Muitas pessoas, assim, pelos vídeos, acham que às vezes eu sou um pouco ríspido, né? Não sei. Mas não, eu sou muito de boa, sou uma pessoa simples e gosto de estar em comunhão com os irmãos. Tá bom? Mas que Deus possa estar abençoando a sua vida e vamos que vamos, porque temos que pregar a verdade da palavra de Deus e, infelizmente, a gente está vivendo uma era de engano e tem uma palavra que eu resumo para a teologia inclusiva, para a Lana Holder e para tudo que esse movimento está fazendo, que está em 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando a ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Literalmente, Lana Holder escutou uma voz que contraria a palavra de Deus, não procede de Deus. Por isso que Gálatas 1,8 vai dizer o quê? Que ainda que eu ou você, um anjo do céu que vos desça e pregue um evangelho diferente que vos prego, que sejas anátema. Anátema é maldição. Pregar algo enganoso às pessoas. Tanto eu, que vou prestar conta em pregar a palavra de Deus, tanto a pessoa que vai estar caminhando no engano por negligenciar a verdade da palavra de Deus. E simplesmente é isso. E doutrinas de demônios, que é essa doutrina da teologia inclusiva. Porque essa teologia, ela não subsiste na palavra de Deus. Ela é um engano. E precisamos orar por essas vidas e de alguma forma levar a verdade da palavra deles para eles, para que o Espírito de Deus os convença do caminho errado que eles estão trilhando. Mas é isso, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês e vamos que vamos.